Saudações a todos, eu sou o Gabriel. Para quem não me conhece, eu sou o criador do canal Prometheus e eu sou o autor do documentário Brasil, Colônia de Banqueiros, né? O documentário inspirado no livro de mesmo nome do autor Gustavo Barroso, um dos mestres da Academia de Letras do Brasil e um grande político da ação integralista brasileira, né? Conhecida aí hoje em dia de forma informal como Partido Integralista. Bom, hoje a gente vai estar lançando essa primeira conferência aqui a respeito do documentário. Então, a cada documentário lançado, a gente vai lançar uma conferência sobre o tema do documentário para poder expandir um pouco mais do que o documentário falou, né? Essas aulas vão ficar disponíveis no canal do YouTube por algum tempo, mas recomendo que vocês sigam o nosso canal no Telegram, que vai estar aparecendo aqui embaixo, para que vocês fiquem antenados quando a gente fizer alguma mudança ou estiver lançando novas aulas ou vídeos, né? Também tem o nosso perfil no Instagram e no TikTok, que você pode estar seguindo conforme vai aparecendo por aqui. Então, como eu citei, o nosso tema de hoje vai ser focado no livro Brasil, Colônia de Banqueiros, do autor Gustavo Barroso, né? Então eu separei essa aula aqui em alguns tópicos para que a gente possa seguir nessa conferência aqui com uma linha de raciocínio não só pautada no que o documentário apresentou, mas expandindo o livro, né? Pois o documentário ele é uma introdução do pensamento do Barroso na sociedade moderna, né? Eu adaptei ele para os dias atuais para que a gente pudesse entender, mas aqui hoje nessa conferência a gente vai pegar desde da gênese do que o Gustavo Barroso falava sobre, né? Então, vamos lá, né? A gente vai começar então fazendo uma citação, que é a citação do começo do vídeo, como vocês viram, que está no livro do Gustavo Barroso, né? Que ele começa falando o seguinte: o Brasil é uma colônia, não já de um povo, mas de um poder invisível, internacional, que age através dos banqueiros. Então, isso é uma das citações iniciais do livro do Gustavo Barroso, quando ele faz as suas reflexões a respeito da colônia do Brasil. E durante esse período onde ele escrevia o livro, o Brasil enfrentava ali uma época de início de conflito armado global, como todos sabemos, ao mesmo tempo em que o Brasil também enfrentava uma instigação nacional, né, conduzida ali pelos getulistas. Então, a gente vai estar falando aqui primeiro, né? Quem é que foi o Gustavo Barroso? Quem é o autor deste livro? Bom, o Gustavo Barroso ele foi um mestre, né? Foi um professor que ele era um membro da Academia Brasileira de Letras, né? Ou seja, ele era um dos grandes intelectuais do país no século XX e ele se tornou uma das maiores mentes, se não a maior, do movimento, né, da ação integralista brasileira. Para quem não sabe, a Ação Integralista Brasileira foi um partido nacionalista de terceira posição que foi fundada no século XX, né, descendendo de outros movimentos nacionalistas. Né. Uma das principais pautas da Ação Integralista era a rejeição do sistema da República, do funcionamento da República. Por quê? Porque a República, segundo Plínio Salgado, o presidente do grupo, né, ali da ação, ela foi feita contra a vontade do povo brasileiro. Ela foi um golpe de barões, né, grandes senhores de terra e proprietários, contra a vontade do povo, né, porque esses barões estavam satisfeitos com a governança do falecido Dom Pedro II, né, que era o atual imperador na época. Então, a Ação Integralista ela vai com uma nova proposta de governo para a República Brasileira, pautada bebendo de fontes não só pró-monarquias, como da época, mas principalmente de fontes que são de uma nova reforma da republicana no Brasil, né? Então, o Plínio Salgado, Gustavo Barroso, entre outras lideranças ali da ação integralista, eles vão desenvolver e vão sintetizar esse pensamento em um livro chamado A Doutrina do Sigma, né, que vai ser ali o principal fator por trás do movimento integralista, né? Então, esse movimento da ação integralista, ela vai propor ali grandes reformas, e é aí que a gente chega no Gustavo Barroso, que já era um militante acadêmico antes de se unir ali à ação integralista em definitivo, mas que ele vai se tornar um militante muito mais forte com o tempo que ele for ali trabalhando na ação integralista, né?
E é nesse contexto em que a gente tem, como eu disse, o livro A Doutrina do Sigma, que é lançado ali pelo Partido Integralista, pela Ação Integralista, que vai sintetizar esse pensamento dos integralistas sobre uma república com a identidade brasileira, resgatando valores da época da monarquia e muito do catolicismo romano, mas também a gente vai ter ali o Gustavo Barroso numa linha própria intelectual, onde ele vai treinando intelectualmente os membros da ação a partir dos seus ensinamentos. E é aí que ele lança esse livro chamado Brasil, Colônia de Banqueiros, que é o livro que não só inspirou o nosso documentário, como essa conferência, né? Então, o que o Gustavo Barroso ele vai estar abordando neste livro, né? Isso que é o mais importante. Como vocês viram na citação, ele vai abordar a tese principal do livro é que o Brasil nunca deixou de ser uma colônia. Na verdade, ela só trocou de gestor, né? Então, quando o Brasil ele foi descoberto, ele passou a ser uma colônia de Portugal. O Gustavo Barroso vai pautar de que quando houve a independência do Brasil, ela não foi uma independência natural, ela foi uma independência artificial, porque Dom Pedro I, conhecido em Portugal como Dom Pedro IV, né, uma confusão que acontece ali, ele tinha muita influência da maçonaria na época, e o Gustavo Barroso vai abordar isso de uma outra forma no livro, explicando como que desde a independência esses poderes ocultos que trabalhavam na época na coroa da Inglaterra, né, esses poderes ocultos eles foram minando o Brasil desde a época do Império e culminando na República, né? Então, quando Dom Pedro I, que bebia de fontes maçônicas, mesmo que ele propriamente não fosse um maçom assumido, até onde se sabe, ele declara a independência do Brasil em uma ação política, mas ele volta para Portugal no futuro, né? Ele deixa o trono do Brasil e volta para Portugal. Então ele retoma ali o trono, né, em Portugal depois de uma guerra civil, e inclusive contra um aliado da Igreja Católica na época, ou seja, o Dom Pedro I ele recebe uma excomunhão do Papa da época, e ele deixa o seu filho no trono, né, o seu filho com ali uma idade de 8 anos, 7, 8 anos, no trono do Brasil. Então o filho dele é treinado e se torna o nosso imperador Dom Pedro II. Né? Dom Pedro II ele era um homem muito católico, muito devoto, e ele era muito nacionalista. Só que Dom Pedro II, por estar focado nas reformas internas brasileiras majoritariamente, e depois por ter pego o período da guerra com o Paraguai, ele acaba deixando passar essa influência da maçonaria sem perceber, e logo a maçonaria tomou conta de todos os setores dos barões ali, né? E quem que eram esses barões que a gente fala? Que o Gustavo Barroso também vai comentar em outros projetos. Os barões eram os grandes conhecidos como os barões do café, ou os barões do açúcar, né? Mas geralmente eram os barões do café, que era a base do Brasil colônia ali da produção agrícola. E esses barões, eles começaram a trabalhar com essa corte maçônica durante essa época e passaram a ser os financiadores do golpe que culminou na República Brasileira, né? E é a partir dessa transição da queda de Dom Pedro II para a transição para a República de Marechal Deodoro que o Gustavo Barroso vai trabalhar no livro de que o Brasil ele nunca foi independente, nem quando Dom Pedro I, influenciado pela maçonaria, deu um golpe contra Portugal declarando a independência do país, mas principalmente quando o Dom Pedro II é derrubado, né, um líder legítimo contra a vontade do povo, pois ele era muito aclamado pelo povo, por um grupo de barões, pela burguesia da época, e por muitos agentes, vamos dizer assim, internacionais, né, que no caso seriam esses barões nacionais com o auxílio das lojas maçônicas, né, que eram designadas pela coroa britânica na época. Então Gustavo Barroso vai abordar essa questão mostrando que o Brasil nunca, jamais deixou de ser uma colônia, né? Ela troca de gestor, então ela sai da custódia de Portugal com Dom Pedro I, ela passa a ter um curto período de independência com Dom Pedro II, que logo é desfeita e a gente tem o Brasil tomado outra vez e colonizado por banqueiros, né? A partir desses barões do café. Então, quem que eram esses barões do café? Né? A gente vai ter muitos deles que não tem um nome de cara que vai estar denunciando-os, né? Mas a gente sabe que eram os grandes financistas e financiadores da República, né? Do golpe da República. Como que esses barões se estabeleceram? Quando Dom Pedro II abole a escravatura a partir da princesa Isabel, esses banqueiros, então, eles perdem o seu principal movimento de financiamento, né? Sua principal mão de obra, que era o trabalho escravo. Quando os escravos saem, eles têm que gerir
e girar todo o seu projeto novamente. Então é aí que os nossos queridos barões do café, eles vão ter que realizar um trabalho conjunto com forças que teriam dinheiro para suprir essa reforma, né? Essa reforma de pensamento que agora teria que ser reestruturado. Assim como aconteceu na Guerra Civil Americana com a Confederação, que ela teve que reestruturar toda a sua economia devido à perda da mão de obra escrava, né? Então, o Gustavo Barroso ele vai explicar nas entrelinhas ali que esse sistema dos barões do café eles vão ser financiados por um grupo externo, por um grupo de banqueiros, pois eles eram os donos de recursos dos quais a coroa não estava disponibilizando a eles num financiamento direto. Então esses banqueiros eles vão entregar um financiamento pesado aos barões do café, que vão conseguir se manter funcionando ali, e esses barões eles vão posteriormente financiar a queda do Brasil Império, financiando a burguesia do brasileiro, que já eram eles, querendo ou não, e uma grande ala ali do exército brasileiro que já tinha sido coagida pela maçonaria ali, que já tinha se infiltrado e dominado o Brasil. O Gustavo Barroso, então, ele vai explicar no livro que a partir desse momento em que se perde a mão de obra dos escravos e também você tem uma dívida muito grande com a coroa portuguesa desde a época das capitanias hereditárias, que eram terras que a coroa disponibilizava para barões gerenciarem como estados, inclusive muitos estados vão surgir a partir dessas capitanias hereditárias, né, essas terras que a coroa portuguesa entregava para gestores gerirem de formas semi-independentes, pagando impostos para a coroa. Quando isso acontece, o Brasil adquire dívidas muito grandes. E essas dívidas do Brasil não eram somente a Portugal, mas eram ao sistema financeiro internacional da época, que estava centralizado na figura da Inglaterra. Né? A Inglaterra estava dando seus passos para da Revolução Industrial, estava com a sua bolsa de valores já iniciando, já era pioneira nos bancos. Então a Inglaterra ela era a coroa ali dos banqueiros da época da Europa, que saíam ali da região da Holanda, dos Países Baixos, e eles passaram a governar a coroa britânica a partir da pré-reforma anglicana, né, derrubando o poder do clero católico e conseguindo infiltrar maçons em propósitos onde eles mais precisavam. Então, é a partir desse tipo de momento que a gente vai ter esse financiamento dos banqueiros no Brasil, onde eles injetam dinheiro no nosso país, que na época estava sendo um país PB, vamos dizer assim. E esses banqueiros eles passam então a injetar muito dinheiro, mas nada de graça. Esses banqueiros usam isso para que eles apliquem posteriormente a política de juros, né? E o que é os juros? Os juros ele nada mais é do que um lucro através do empréstimo. Então, se uma pessoa te empresta 10 reais, como uma garantia de que você vai pagar ela e como garantindo que ela tenha esse dinheiro funcionando, né, tenha um valor em ela fazer esse empréstimo para você, você paga para ela 12 reais na volta, né? Ela então aplica uma taxinha de juros ali, então você devolve o valor que foi emprestado e você paga o serviço de empréstimo, que é esse juros, né, que é o chamado juros, que é uma prática que ela era feita por judeus na Idade Média, né? Os judeus eles têm uma política, segundo o seu próprio livro, o sagrado Talmud babilônico, de que eles podem cobrar juros dos não-judeus. E durante a Idade Média eles faziam esse processo de juros, do qual a igreja proibia de ser feito, mas conforme a Reforma Protestante e outros fatores ali de rebeliões, a igreja acabou perdendo a sua força, a sua influência, e a política de juros passou a financiar estados, tanto estados protestantes que roubaram terras do governo dos estados papais e reinos afiliados ao Papa depois de outras guerras, tanto de governos que estavam realmente se rebelando contra Roma e eles precisavam ter um financiamento externo ali, do qual eles não poderiam pegar com a igreja, que era a guardiã da maior parte dos tesouros depois da queda do Império Romano. Então, como era a forma mais segura de ter esse dinheiro de forma imediata e sem a influência da igreja? Eram os judeus, que tinham grandes quantidades de dinheiro desde a época que eles tiveram aquela dispersão do templo, né, feita pelos romanos, e esses judeus eles aplicavam a política de juros contra todos os não-judeus, né, os chamados gentios, segundo as escrituras judaicas.
Então esses judeus eles aplicam essa política de juros e dessa forma os governos deviam muito mais dinheiro do que eles pegavam emprestado. Então eles pegavam lá, por exemplo, R$ 1.000 e eles tinham que pagar quase R$ 3.000 por conta dos juros. E dessa forma o governo não conseguia pagar e eles acabavam tendo que fazer favores em troca para esses grupos. E é assim que os judeus geralmente tomavam os comércios desses locais, como uma forma que os bancos fazem hoje, né? A hipoteca, por exemplo, muito dita na mídia americana, né? Onde o banco vai lá e toma a sua casa se você não paga a dívida com ele. É essa garantia, ela vem dessa prática de tomar esses comércios locais, né? Do qual esses reis medievais acabavam fazendo negócios e os grandes barões judaicos ali que tinham grande quantidade de dinheiro, eles acabavam tendo que fazer esse ato, né? Eles tomavam, recuperavam em tese o que eles investiram, mais a taxa de serviço, pegando esse tipo de comércios locais ali. E isso era feito constantemente na Idade Média, na pós-Idade Média, né, perdão, e a igreja combatia e proibia a prática dos juros e tudo, mas da mesma forma a igreja não conseguiu sustentar isso por muito tempo, pois a prática de juros serviu para financiar grandes movimentos, como a própria Revolução Francesa, né? E outros grandes movimentos, como a Revolução Industrial e assim por diante. Foi se perpetuando esse costume de juros que chegou no Brasil. Né? Então, a coroa ela não só tinha dívidas com o sistema internacional bancário da época, ocidental, né, já que ele não era tão internacional ainda, mas a República adquiriu dívidas impagáveis com esse Estado internacional invisível, né, com essa mão do sistema financeiro. E esses banqueiros que no passado eram comerciantes judeus, eles se tornaram muito ricos e construíram dinastias de banqueiros mesmo, que hoje continuam no poder, que são o que as pessoas vão chamar hoje das 13 famílias, né? As 13 famílias que estão na governança mundial aí, na verdade elas são descendentes desses banqueiros judeus que estavam desde a Idade Média com seus comércios e perpetuando a prática dos juros, ganhando cada vez mais poder, posicionando suas peças ali, inclusive, especialmente maçons, né? A maçonaria, ela surge ali com o financiamento judaico, né? De uma sociedade judaica primitiva, desde a época do Templo de Salomão, e se consolida na Europa com o financiamento dessas famílias judias de banqueiros, né? E essa maçonaria que ela não vai ver interesse na existência do governo monárquico católico. Porque a maçonaria ela é condenada como inimiga da Igreja Católica devido às suas práticas anticristãs, suas raízes judaicas e o apoio de financistas que eles recebem. Então, devido à maçonaria ser uma seita, ela sempre foi combatida pela Igreja Católica, junto com o combate contra essas dinastias banqueiras, né? E o Brasil ele acaba ficando então muito endividado e é a partir desse momento em que, como uma forma de uma governança alternativa, os banqueiros passam a ditar o futuro da nação a partir desses juros impagáveis. Então, como o Brasil não conseguia pagar os juros, eles passavam a ceder à vontade desses banqueiros, que logo começaram a posicionar secretários, posicionar militares, posicionar burgueses, até chegar ao ponto de posicionar até mesmo os presidentes da República no poder. E é isso que o Gustavo Barroso vai abordar especialmente nesse livro, Colônia de Banqueiros. Então, o Gustavo Barroso ele vai abordar nesse livro a forma de que quando um sistema precisa substituir outro, quando o sistema internacional precisa controlar uma nação independente, ela não vai enviar militares, ela vai enviar banqueiros. Por quê? Porque esses banqueiros eles têm muito dinheiro, muito recurso, e antigamente recurso queria dizer terras, né? E o Gustavo Barroso vai explicar isso e a gente pode aplicar essa explicação dele no dia atual, né? Por quê? Por que o Brasil não consegue ter os brasileiros da nova geração, da geração Z ali, do final dos anos 90 ali, por 98, 99, mas pegando mesmo de 2000 para frente, a geração Z não consegue comprar uma casa. Porque antigamente era tão fácil e agora não é. Não é só pelo quesito do valor da moeda, né? Mas é especialmente pelo quesito da distribuição de terras. Quando houve a distribuição das capitanias hereditárias, o Brasil era uma colônia
ingovernável pelo seu tamanho. Então se espalharam muitas terras, né? E nessas terras você consegue compreender que elas foram dadas para pequenos grupos, né? Pequenos grupos confiáveis da coroa, que posteriormente se tornaram esses barões que foram pegos pela maçonaria, né? Eles foram ali sequestrados intelectualmente pela maçonaria e transformados em servos, lacaios desse sistema internacional. Ainda mais quando o governo se tornou independente, então eles não tinham que responder de forma alguma à coroa portuguesa, que era um governo católico, um regime católico, e eles não tinham que responder mais a eles. E depois, quando há a abolição da escravatura, esses líderes eles recebem um financiamento para recompensar essa queda, não do governo, mas desse sistema banqueiro, né? Esse sistema ali que estava sendo perpetuado pela coroa britânica. Então, quando a gente tem esse evento acontecendo, em especial, o Brasil ele tinha muitas terras nas mãos de poucas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas. E ao mesmo tempo você não tinha você tinha muitas mãos de obras vagas que elas tinham que ser compensadas de outra forma, já que não se tinham mais escravos, né? E aí esse sistema, então, com muitas terras, eles não fazem uma redistribuição de terras, né? A República ela não faz uma aplicação de introdução dessas pessoas na sociedade, como vai fazer o governo federal, né, a federação nos Estados Unidos na Guerra Civil ali, vai entrar e intervir nos Estados Confederados para tentar fazer uma redistribuição igualitária da qualidade de vida aos negros. Não, o Brasil não. O Brasil marginaliza esses escravos e eles acabam se tornando, né, ali os perpetuadores do que a gente chama hoje de favelas, né? Eles vão construir as comunidades que no começo eram pequenas vilas e que vão se expandindo sem recursos, construídas rapidamente, sem nenhum apoio governamental, e aí vai se construindo então as favelas. E é uma cultura que vai ser expandida até o século XX. Pois, mesmo durante o governo de Getúlio Vargas, você vai ter inúmeras reformas para tentar compensar o tamanho da diferença, da discrepância entre um brasileiro de classe média e um brasileiro de classe baixa, um brasileiro pobre, né, que geralmente descendia desses escravizados. Então essa discrepância tão grande, ela vai causar o que a gente conhece hoje como o fenômeno do aluguel, né? Porque essas muitas pessoas ficaram com muitas terras e as outras pessoas que eram muitas, elas ficaram com nenhuma, né? E é por isso que o Brasil ele vai ter esse excesso de moradias por aluguel e não vão conseguir mais comprar residências. Porque o valor da moeda ela desvaloriza, mas porque a procura é tão alta e a posse ela é muito baixa, né? São pouquíssimas pessoas que são donas de terras no país, enquanto são inúmeras pessoas que precisam de terras e não conseguem, né? Então vai se perpetuando ali o ciclo da construção e expansão das favelas, né, que hoje se chamam comunidades. E isso vem desde lá de trás, porque quando a coroa é derrubada, a coroa imperial é derrubada e é instalada a República Maçônica, com o financiamento desses barões do sistema internacional judaico, essas pessoas elas não vão ter um apoio da República. Vai ser muito tardio quando a República passa a trabalhar com elas, porque a ideia principal era reestruturar o governo, e o governo era a alta hierarquia da época. Então não havia uma preocupação com a baixa cadeia alimentar do país, né? Mas o Gustavo Barroso ele vai abordar isso, então explicando de outras formas, mas focando que a partir desse financiamento dos banqueiros e dessa reestruturação do governo brasileiro, a gente vai ver que os bancos eles não se tornam só agentes de portadores de dinheiro ou carteiras invisíveis, onde as pessoas guardam seus dinheiros e fazem serviços e transmitem onde o banco vai cuidar de tudo. Não. Na verdade, o banco ele se torna um elemento de dominação internacional por parte dessas famílias. Porque quando o seu dinheiro é entregue ao banco, ele não te pertence mais, ele pertence a um sistema centralizado, onde esse banco ele vai controlar para onde vai o seu dinheiro, mesmo que você tenha ele guardado na sua conta, pois ele está sendo aplicado de outra forma. E se torna um número digital, um código, né? E isso acontece desde muito tempo atrás. E, inclusive, a abolição do padrão ouro no mundo inteiro, especialmente no Ocidente,
vai ser o que vai facilitar esse trabalho dos banqueiros, porque se gere uma nota, uma cédula, e essa nota ela vai ser um valor simbólico. Ela é um pedaço de papel sem nenhum valor real, um valor material, mas que ela dá um valor simbólico digital, né? Então o sistema, o dinheiro de fato do padrão ouro, ele é centralizado na mão dessas grandes famílias que financiam esses governos republicanos, e o brasileiro, o cidadão, qualquer lugar aqui do Ocidente, do mundo hoje em dia, ele recebe como se fosse um vale do seu valor, né? Então o seu bem material, que seria um ouro, prata, cobre ou qualquer outro tipo de tecnologia de escambo antiga, que tinha um valor material e poderia ser aplicado em inúmeros contextos, ele está nas mãos desses banqueiros. E o que você recebe é um pedaço de papel, como se fosse um vale, dizendo isso vale tais materiais. E essa estratégia vai ser o que vai fazer com que o brasileiro precise cada vez mais dos bancos. Porque com a mudança do padrão ouro, você muda o valor da moeda, pois a moeda não passa mais a ser pautada em uma visão de minério, de propriedade, de dificuldade. Ela passa a ser tratada por uma necessidade do povo, né? Então o povo precisa trabalhar para receber aquela moeda e dessa moeda financiar casas que estão nas mãos dos banqueiros que estão com esses minérios, essas tecnologias que foram abdicadas em prol dessas moedas que são apenas pedaços de papel. Então, o Gustavo Barroso ele vai argumentar no seu livro de que é isso o que faz o sistema bancário internacional. O sistema financeiro mundial ele vai tornar as nações reféns, não só populações, mas governos inteiros reféns do seu sistema econômico próprio, inventado por esses banqueiros, conforme eles retêm todos esses capitais que têm um valor verdadeiro, né, um valor material, e eles entregam para a população e para os governos códigos, né, sub-representações do valor verdadeiro. E isso vai gerando essa demanda de mais códigos, preciso de mais códigos, e dinheiro passa a ser imprimido a partir do nada, né? Porque há uma necessidade de mais dinheiro e você não tem mais minérios para serem entregues, você não tem mais ouro sendo entregues em troca desses pedaços de papel, não. Então você precisa gerar esse dinheiro de alguma forma. E aí é tirado o valor do dinheiro passa a ser pautado na demanda pelo pedaço de papel e não pelo seu valor real. E então o Gustavo Barroso ele vai abordar todas essas coisas como ser a forma que os bancos tornam as nações seus reféns. E a partir desse momento, que essas dinastias, com o seu braço político, que é a maçonaria, os países não têm mais autonomia. Todos os países eles se tornam, então, governados por um braço de financistas mundiais e por um braço de políticos que trabalham para esses financistas, que são mercenários, todos pautados em um mesmo credo de controle populacional, né? Que a gente vai abordar em um outro momento a motivação por trás disso. Mas o foco principal é que é mais ou menos essa a crítica do Gustavo Barroso ao sistema econômico internacional, e ele expõe isso no Brasil, não só no Brasil do século XX, quando o livro foi escrito, mas no Brasil desde a época da independência do Brasil até os dias de hoje, onde Gustavo Barroso nem sequer mais é vivo, aqui no século XXI, a gente vê essa perpetuação desse ciclo vicioso de juros, de política de empréstimo, de usuras e dívidas impagáveis, e não só no Brasil, como no mundo inteiro, mas a gente vê especialmente no Ocidente, onde os donos dos bancos dos Estados Unidos são os mesmos donos dos bancos da Inglaterra, da Bélgica, da França, do Brasil, da Argentina e assim por diante, né? O Ocidente, então, ele pertence às mesmas dinastias, né? E o Oriente é um pouquinho mais multifacetado. E como que a gente pode ver isso sendo aplicado nos dias atuais, né? Como que a gente pode validar esse livro do Gustavo Barroso no mundo moderno? É muito fácil. Como eu dei o exemplo no começo, é a explosão da demanda por aluguel, porque ninguém mais tem valores e moedas o suficiente para se comprar terrenos. O valor exorbitante de imóveis devido à alta procura, mas ao mesmo tempo ninguém consegue pagar esses valores exorbitantes. Uma casa simples você não vai gastar menos de quase R$1 milhão, por exemplo. E antigamente isso não era pautado dessa forma. Não somente pela moeda de antigamente ter um valor maior, mas especialmente porque a procura era mais baixa, né?
Então, pautando no próprio sistema capitalista, oferta e demanda, né? Quanto maior a demanda, maior a oferta. Quanto maior a busca, mais valioso se torna um produto, né? O próprio Marx, que vai ser o idealizador do socialismo e do comunismo, ele vai usar essa ideia do liberalismo econômico para gerar a sua política do mais-valia posteriormente, né? Mas, enfim. Então, a gente vê isso sendo aplicado nas nossas moradias, nos aluguéis, e especialmente na dívida interna do país, né? Hoje, se você perguntar qual é o país com a maior dívida pública do mundo, ninguém vai saber responder de primeira, mas é os próprios Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, que são os guardiões do liberalismo econômico, são a face do capitalismo, eles são o país que mais deve o Banco Internacional no mundo. E não só o Banco Internacional, o FMI, mas inúmeros bancos, que nos Estados Unidos são governados pela dinastia Rockefeller, né? Uma outra dinastia descendente dessa dinastia dos banqueiros judeus da Idade Média, né, como a gente explicou mais cedo. Então, a gente vai poder estar vendo isso, por exemplo, nos Estados Unidos. A maior preocupação de um americano que você cresceu assistindo séries vendo, por exemplo, é a hipoteca, né? A hipoteca de você nunca conseguir pagar o valor que você usou para comprar sua casa, porque a moeda deles é forte, mas os juros é extremamente alto. Então, mesmo que a moeda dele seja forte, os juros continua sendo alto, ele continua sendo impagável. Então, pessoas passam a vida inteira pagando o valor de juros, né? E como que a gente vê isso no Brasil, por exemplo, no mercado automobilístico? Quando você compra um veículo, especialmente carros, você não paga o valor do veículo, você paga o valor do veículo mais o valor de outro veículo em usura. E não só em usura, mas em impostos. E por que tamanha demanda de impostos que os governos fazem, especialmente países de terceiro mundo como o Brasil? Por conta da dívida pública do país. O país precisa tirar esse recurso de algum lugar e não se tem mais ouro, não se tem mais pedras preciosas, não se tem exploração de recursos. Você tem apenas um pedaço de papel que precisa definir, agora nem tanto papel, muito mais um código, né? Que o objetivo principal dele é apenas financiar o governo, né? Então você vê juízes recebendo salários milionários, você vê o orçamento estourando o teto e o Brasil continua com dívidas infinitas. Mas por que isso é permitido? Por que os agentes nacionais dos bancos nacionais do Brasil permitam que isso aconteça? Porque é vantajoso para os banqueiros. Porque essa dívida precisa ser paga de um jeito ou de outro. Ela vai ter que ser paga em algum momento. E como que eles vão fazer isso? Por impostos. Mas quando o imposto não é o suficiente, por terras, né? E quando nem isso consegue suprir, por cargos. Então o Brasil ele passa a ser dominado quando você coloca políticos que trabalham exclusivamente para banqueiros. Né? E esses políticos vêm em todas as bandeiras. Eles vão vir na bandeira do centrão, na bandeira do socialismo e na bandeira do liberalismo, né? Eles vão vir de todas essas formas, porque todos esses sistemas, do liberalismo ao socialismo marxista, todos eles vêm desses mesmos banqueiros. Eles desenvolveram ambos os sistemas e se retrofinanciam infinitamente, né? Como a coroa britânica financiou esses banqueiros na usura, como o mercado imobiliário fez, como a Bolsa Americana fez para financiar a Revolução Bolchevique socialista. Então, liberais e socialistas andam lado a lado, andam de mãos dadas, trabalham em união, em constante união, para manter os países nesse ciclo vicioso, né? Então, você vai para um lado onde você pode enriquecer e um lado onde enriquecerá o Estado, né? Então é mais ou menos assim que esses elementos internacionais atuam. E o Gustavo Barroso denuncia isso no livro, né? Ele vai explicar que o capitalista ele vem e ele injeta dinheiro e esse dinheiro cria uma desigualdade desesperadora, né? Discrepante. Então você tem pessoas com muito dinheiro, com muita terra, e tem pessoas que não têm nada e que querem ser como a pessoa que tem dinheiro. E aí vem o socialismo, né? O socialismo ele vem para centralizar esse dinheiro no Estado, mas ele vem não só para isso, mas para pôr um Estado que responda aos banqueiros.
Então, se põe um líder ali que vai vir com um discurso e vai vir do meio dos pobres, né, vai vir do meio dos trabalhadores com um discurso de valorizar o trabalhador, esse líder, então, ele vai continuar constantemente lutando pelo direito do povo e tudo de forma falada, né? Ele vai dizer que está lutando e vai continuar ali lutando. E esse líder, ele vai ser captado, então, por esse sistema bancário e elevado ao poder, né? Então ele é elevado a posições que outras pessoas não chegariam. Através do quê? Financiamento dos banqueiros, né? Se você pegar em retrospectiva, os maiores financiadores das campanhas de partidos de esquerda na América Latina e no próprios Estados Unidos, onde não existe um comunismo assumido, né? Existe um liberalismo progressista e um liberalismo conservador, por mais que sejam coisas antagônicas, mas são as bandeiras que são levantadas, né? Que são os republicanos, que são os conservadores liberais, e os democratas, que são os liberais progressistas, né? Quem são os maiores financiadores dos liberais? Ambos os lados são banqueiros, né? São bilionários que são banqueiros e tudo, que eles vão dar esse dinheiro, né? Se você pegar, por exemplo, grandes lideranças políticas, elas vêm desse meio financeiro, né? Seja no meio imobiliário, como Trump, ou sejam banqueiros, como Emmanuel Macron, né? Ambos são liberais, só que um ali com uma visão mais progressista, que é o caso do Macron na França, e outro com a bandeira do conservadorismo, por mais que seja uma figura extremamente controversa nesse tópico, que é o Donald Trump. E no Brasil não é diferente, né? Você vai ter liberais capitalistas defendendo a venda de áreas necessárias para a manutenção do país, para a manutenção do governo, para a manutenção do povo, que no caso eles vão querer vender e centralizar na mão dos banqueiros, dos empresários, que aí você vai ver isso através do governo do Jair Bolsonaro, por exemplo. E você vai ver um outro governo que não, que ele vai tomar tudo de volta e centralizar isso e redistribuir, colocando pessoas dentro do governo e não colocando coisas do governo na mão de pessoas externas, que no caso é o governo do Luiz Inácio Lula da Silva aí, né? O governo regido pelo PT, né? Também que teve continuidade com a Dilma Rousseff no mesmo programa, enquanto Michel Temer e Bolsonaro tiveram essa ideologia mais liberal, capitalista, aberta mesmo, né? E isso tudo é dissertado pelo Gustavo Barroso. A gente vai vendo isso acontecendo no mundo atual quando a gente lê as páginas do livro, né? O Brasil, Colônia de Banqueiros, conforme você vai lendo essas páginas, você vai vendo isso se desenhando no mundo atual. E como eu disse, não é uma coisa acidental, né? É feito de forma explícita para que eles tenham o controle dessas terras, em especial terras com tamanhos recursos, como é o caso do Brasil, né? Então, por último, né, o Gustavo Barroso ele vai propor uma contrarreforma, né, uma resposta a esse tipo de movimento, que seria a criação de um sistema nacional do governo, né? Primeiramente, um governo legítimo, representando as necessidades do povo brasileiro, representando a fé cristã, né? É majoritariamente católica, apesar do integralismo não ter a sua bandeira abertamente dita católica, mas é um movimento que ele nasce católico e ele é sepultado católico, mas ele é um movimento um pouco mais aberto ali, né? Ele vai por um governo que bebe de fontes do que foi bom da monarquia, que quer escutar a vontade popular e que ele vai enfrentar o sistema internacional bancário, desenvolvendo uma nova moeda e um sistema e um banco próprio, um banco pessoal do governo, né? Um banco nacional que não esteja nas mãos dos agentes internacionais. Como, por exemplo, você vai ter governos que são de extrema esquerda, né, que são governos totalitários, mas que eles não possuem bancos que estão nas mãos de banqueiros internacionais, como a Coreia do Norte, como a Síria do Bashar al-Assad, né, que teve a queda, então questão de tempo para o seu governo vender o banco para o sistema das dinastias internacionais. Mas países assim que são de extremo autoritarismo, eles não têm bancos nacionais nas mãos desses agentes, né? Eles têm bancos nas mãos do governo centralizador. E o Gustavo Barroso vai propor, então, que esses bancos, o Banco Nacional, perdão, do país esteja na mão do governo, trabalhando para o povo, e que se desenvolva uma moeda nova pautada em um padrão existente, um padrão de verdade,
sem a influência da política de usura, né? Sem a influência dos juros externo e internacional. E que essa moeda ela seja substituto da moeda falsa inventada por esses banqueiros, seja ela qualquer uma, dólar, euro, rublo ou real, que ela trabalhe a favor do povo e que ela desminta e desvalorize essas moedas inventadas pelos banqueiros para substituir o padrão ouro e o padrão do escambo, né? Então, essa vai ser a proposta do Gustavo Barroso, desenvolver um banco forte e um governo pautado no interesse do povo verdadeiro. Mas para isso acontecer, especialmente nos dias atuais, onde a realidade é totalmente diferente da época que foi escrito o livro, é necessário a destruição desse sistema anterior, né? É necessário o combate a esse sistema anterior que escravizou o povo, né? E hoje em dia ele perpetua esse ciclo infinito. Né? Então a gente encerra aqui a conferência e a explicação do livro e da proposta do Gustavo Barroso com uma última citação do livro do Gustavo Barroso, né? Que ele diz o seguinte, né? A independência política não vale se o ouro da pátria estiver nos cofres dos que mandam no mundo. Então fica aí uma frase para que a gente possa refletir que se realmente nós somos livres ou não. A recomendação da leitura do livro do Gustavo Barroso, que a gente vai disponibilizar no nosso canal no Telegram de forma exclusiva. Então, como eu citei no começo do vídeo, estou citando de novo, sigam o nosso canal do Telegram, para você poder estar observando aí, recebendo esses conteúdos exclusivos, e sigam nossas redes sociais, né? O Instagram, o nosso TikTok, o X e assim por diante, para que você fique por dentro aí de posts diários, né? Tanto em formas de memes quanto em formas de posts sérios mesmo, e os avisos principais, né? Eu faço todos os meus avisos pelo canal do Telegram, mas geralmente eu faço no Instagram antes, porque o Instagram tem um alcance muito maior do que o canal no Telegram. Então fica aí para você quiser ler o livro do Gustavo Barroso, Brasil, Colônia de Banqueiros, ele está em arquivo público, mas caso você não encontre, está disponível no nosso canal no Telegram gratuitamente. E a gente vai seguir aí produzindo um documentário e fazendo uma conferência posterior a cada documentário que a gente lançar, explicando, né, a tese e a proposta de cada um deles, né? Lembrando que essas explicações todas elas são pautadas no conteúdo original, então nada que é dito é tirado do autor, e sim extraído do conteúdo do original do qual se é pautado o documentário, né? Então tudo que foi dito aqui está explícita e implicitamente no livro do Gustavo Barroso, que vocês podem conferir, como eu disse, no próprio arquivo gratuito, e assim como o documentário também, né? Fica a recomendação para quem não assistiu o documentário assistir, um documentário não é tão longo, curto, e que ele vai servir para contextualizar essa conferência, né? Você pode assistir tanto antes quanto depois aqui, que ajuda a contextualizar. Então a gente encerra por aqui, né? Que rezando para que o Brasil tome um rumo melhor e que as coisas possam voltar a funcionar, né? E por toda a honra e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até o próximo documentário.